Jornalismo Vinícola, eleições 2020. Jornal da Cidade, entrevista. Hoje a Rádio Vinícola dá início à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Andradas. E a ordem do sorteio foi definida por sorteio ao vivo durante o Jornal da Cidade na última sexta-feira. E serão 3 blocos de 7 minutos e no final cada candidato terá 2 minutos para fazer as suas considerações finais. E já está aqui no estúdio a candidata do Avante, Rosana Fraga. Bem-vinda, candidata, bom dia, primeiramente. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola, a vocês aqui do estúdio. É uma oportunidade muito positiva essa que vocês estão nos dando, né, aos candidatos de exporem seus planos de governo e o que a gente tem para oferecer para a nossa população. Tá certo. Candidato, eu vou começar pedindo para a senhora se apresentar bem rapidamente ao ouvinte da Rádio Vinícola. Eu sou Rosana Aparecida Sibila Fraga de Souza, trabalho em Andradas, né, nascida e criada em Andradas, filha do Carlos Fraga e da dona Norma Sibila Fraga. E casada com Paulinho Risso, tenho os filhos Thaís e Paulo Henrique, que são casados também, Thaís com Henrique Marcondes, os pais do Theo, e o Paulo Henrique casado com Carol Forte. E trabalho no comércio já há muitos anos e estou à frente da Associação Comercial por mais de 14 anos. Esse é meu currículo. Tá certo. Então, a partir de agora, candidata, a gente vai dar início, então, a série de perguntas. Aqui a gente tem um cronômetro para a gente ter uma base, né, do nosso tempo. E serão 3 blocos de 7 minutos e as perguntas são relacionadas ao seu plano de governo. Tá certo? Então a gente vai iniciar aqui, ó. Dá início, então, a pergunta. Candidata, a minha primeira pergunta é: qual será o seu primeiro ato ao sentar na cadeira do Poder Executivo se for eleita? Nossa, tanta coisa passa pela nossa cabeça, né? Eu acredito que a gente vai ter que entender, né? Tem um período da transição antes de sentar na cadeira e ver quais são as prioridades. No momento a gente viu que tem muitas prioridades. Então vai ser um trabalho muito amplo e, sinceramente, eu não sei te falar qual será o primeiro ato, porque na transição que a gente vai ter acesso às informações que estão dentro da prefeitura, que a gente ainda não teve acesso, para saber qual que é o fator primordial a ser tomada a iniciativa. Mas a senhora conhece bem a cidade? Tem algum assunto que a senhora fala assim, não, esse aqui é o tema que eu vou focar primeiro? Olha, tem coisas que estão acontecendo. O que tem que ser focado primeiro? Voltar rapidamente com o esporte, né? Voltar com Provida, que deixou de existir. Então, as crianças precisam ter esporte, a cidade precisa voltar. Mesmo os idosos, a gente tinha no Provida 150 pessoas da boa idade, né, que faziam exercícios ali no Clube Olímpico e no Poliesportivo. Nós temos que reestruturar lá o bairro da Angola, com a água, com saneamento. Nós temos que correr atrás da água do bairro da Gramínea. Então, do distrito da Gramínea. Então, tem tantas coisas assim que a gente tem que fazer logo de imediato. Então, são vários pontos, não é apenas um ponto. Essa reestruturação, a gente gostaria para que tudo viesse a ver que a gente está com vontade de fazer funcionar as coisas. Tá certo. Candidata, na sua campanha, a senhora fala muito sobre renovação. O que seria essa renovação tão citada na sua campanha? Olha, a renovação é tudo o que nós criamos dentro da Associação Comercial nos nossos 14 anos, de buscar inovação. Na inovação, a gente vai fazer a renovação de vários pontos que a gente vê que funciona muito bem em outras cidades. Por exemplo, nós temos em São João da Boa Vista, o São João 2050, que nós somos convidados a fazer parte, Andradas 2050. Então, seria um modo diferente de fazer a cidade ser administrada. A cidade faz todo um diagnóstico através de pesquisas em todos os bairros, com cidadãos andradenses, bairro por bairro, e ali se levanta um diagnóstico da cidade, onde é desenhado todo o planejamento que deve ser
colocado, né, em o que a cidade precisa. E a cidade vai mostrar o que ela precisa em curto, médio e longo prazo. Então, a gente fala do Andradas 2050, nós estamos em 2020, então nós vamos fazer o projeto até 2030, 2040 e 2050. Então, são coisas como essa, a escola de tecnologia, né, a escola de cursos técnicos, que Andradas também já não tem mais, nós já tivemos, eu mesmo sou formada em Química pela escola técnica que existia, e nós não temos mais, então nós temos que buscar e voltar a ter na nossa cidade, os nossos jovens, né, ter acesso, porque uma escola técnica, a pessoa sai praticamente empregada. Então, nós temos muita vontade de ter de volta essas escolas aqui em Andradas. Certo, isso é nos assuntos que a gente vai abordar mais para frente, candidata. Mais uma pergunta aqui. Se a senhora for eleita, a senhora vai priorizar um secretariado técnico ou político? Técnico, com certeza. Nós precisamos de pessoas competentes. Haja visto que a minha campanha tem sido um modelo muito diferente do que nós conhecemos até agora, não só em Andradas, mas de um modo geral. Nós não estamos tendo nenhum vínculo com ninguém que precise depois eu ter que dar uma retribuição. Não acontece isso. Todas as pessoas que estão me acompanhando, que abraçaram a causa da nossa campanha, são pessoas que também acreditam naquilo que a gente prega. É unidos por Andradas, é isso que nós queremos. Ninguém tem interesse, ninguém está recebendo nenhum centavo por isso. Então, são pessoas que amam a nossa cidade e querem contribuir para uma cidade melhor. E, com certeza, a pessoa também a gente vai procurar essas pessoas que Andradas tem esses nomes, né? Às vezes até dentro da própria prefeitura, fazer um remanejamento de pessoas que estão em cargos que não são da sua formação e trazer e distribuí-los nos cargos certos, mas com certeza é técnico. Candidato, no seu plano de governo, a senhora diz em zerar o passivo de exames, cirurgias e procedimentos médicos e odontológicos pendentes. Como que seria isso? A senhora tem um prazo estipulado? Como que a senhora ia conseguir fazer isso? De zerar a fila de espera de exame em Andradas? Então, nós não temos, nós sabemos que tem essa fila, mas, como eu disse, nós não tivemos acesso a esses números. O que nós queremos fazer, tipo, uma pessoa que foi ao médico, e esse médico pediu uma mamografia para ela. Então, essa pessoa já tem uma certa urgência, ela não está fazendo o exame porque ela deve fazer a cada 2 anos o exame de mamografia. Ela tem que fazer porque o médico pediu. Então, se ele pediu é porque ele tem alguma suspeita. Então, esse exame esse paciente tem que ser atendido com mais rapidez, né? E também os outros que estão na fila aí, que muitas coisas estão deixando de acontecer. E nós queremos fazer de uma forma eficiente para que isso não seja realmente zerado e a gente tenha a responsabilidade de acudir a todos que necessitam. Certo, candidata. Em menos de 1 minuto, a senhora fala em ativar as UTIs da Santa Casa de Andradas. Como seria isso e de onde viria esse recurso? O recurso a gente vai procurá-lo ainda no estado ou na federação, e nós já temos o prédio pronto, né, de 10 UTIs, então a gente vai ter que ir atrás dos aparelhos. E com isso a gente vai trazer não as 10, mas uma de cada vez, conforme a necessidade. Tá certo, então. Então agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com a entrevista à candidata do Partido do Avante, Rosana Fraga. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos.
Então vamos combinar o seguinte: tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agora você pode ouvir a Vinícola em qualquer lugar do mundo pelo seu smartphone ou tablet. É só baixar o aplicativo da Rádio Vinícola. Baixe já e tenha a Rádio Vinícola ao alcance das suas mãos. Vinícola AM. Assim como a vida, as fake Jornalismo news também Vinícola. evoluem. A cada dia os Eleições criadores de notícia 2020. Voltamos aqui com a entrevista com a candidata do Avante à Prefeitura de Andradas. Voltamos aqui com a entrevista com a candidata à Prefeitura de Andradas, Rosana Fraga. Rosana, em seu plano de governo, a senhora fala em buscar recursos e parcerias para a implementação de um campus técnico universitário no município. A gente sabe que Andradas tem um grande porcentagem de estudantes que saem da cidade para estudar. E hoje esses estudantes arcam com 50% do preço do transporte para ir estudar. E a prefeitura arca com os outros 50%. No seu governo, a senhora vai continuar ajudando e incentivando os estudantes a continuarem os seus estudos? É fundamental, quanto mais alunos nós tiver, pessoas estudando, melhor vai ser a qualidade de vida da nossa cidade, né? A educação é tudo. Então, assim, essa mudança, né, aconteceu há pouco tempo, dos 50%. Eu acredito que se a gente não tem escola na cidade, a prefeitura tem que arcar com esse ônus, né, que é o transporte. Se 50%, muitas pessoas eu fiquei sabendo que deixaram de estudar porque esses 50% não tem condições dela pagar. Então, eu acho que tem que ser revisto sim, né? Os que puderem até pode continuar, se for necessário, mas eu acho que já que nós não temos escolas, nós temos que arcar com o transporte. Quanto à escola técnica, né, como já foi falado anteriormente, nós temos muito sonho de trazer essa escola técnica, se Deus quiser, federal, lá para o campo de experiência, onde hoje é o parque, né? Que nós já temos lá um prédio e, como eu disse, a gente precisa começar. E se nós conseguirmos também trazer a faculdade presencial para a nossa cidade, também teremos um grande avanço na educação, porque a gente só vai conseguir trazer boas empresas para Andradas se ela tiver pessoas capacitadas para empregar nessas empresas. Então, é tudo consequência. A gente precisa começar com o ensino, com a educação, para depois ir galgando outros degraus. Tá certo. Candidata, diante da situação que se encontra a educação no país e seu agravamento devido à pandemia, quais são as suas propostas e medidas para modernizar e melhorar a qualidade da educação em Andradas? Andradas, a gente tem uma ótima educação, graças a Deus. Sempre o nosso município foi referência em educação, mas nós estamos tendo problemas aqui dentro da nossa cidade, que é as crianças da faixa escolar de 11, 12, 10 anos, eles não estão querendo continuar os seus estudos. Então, nós temos que trabalhar em cima disso e para que isso não continue acontecendo como está. Trabalhar de que forma, candidata? Olha, nós podemos ter, porque tudo isso começa na primeira infância, nos primeiros anos, né, da criança, 3, 4 anos, quando ela começa, né, que ela já está na creche e começa ali o seu período. Então, às vezes, ela tem alguma deficiência que ficou lá no começo, 4 anos. Então, a gente pretende ter dentro das escolas, cada escola ou cada 2 escolas, um psicólogo que vai acompanhar essa criança, vai acompanhar se ela tem algum problema familiar, vai tentar sanar alguma deficiência de aprendizado. Com isso, a gente vai tentar sanar esse problema. Outro problema que pode ser também é o esporte na escola. Porque não é só a educação física, a gente tem que ter o esporte, onde a criança vai querer ser disciplinado para poder participar e competir com outras escolas, com outras cidades, né? Que também começa tudo isso dentro da escola. Também na cultura, levar a cultura para dentro da escola, a música, né? O teatro, que tudo isso é um complementa o outro, então a criança vai ter prazer
de ir para a escola, porque ali ela vai encontrar com os amigos e vai fazer aquilo que ela gosta, que às vezes ela não é tão boa no aprendizado escolar, mas ela é boa em outro setor, e quando ela descobre que ela é boa em alguma coisa, a autoestima dela melhora, e com isso ela vai querer continuar frequentando a escola, e com isso quem ganha é toda a comunidade, porque vão ter bons alunos, né, que vão fazer a diferença dentro da sociedade. Tá certo. Candidato, falando de turismo, a gente sabe que Andradas tem um potencial enorme para o turismo, e a gente anda pela cidade e nada se vê de algo turístico, né? A gente é a terra do vinho, a terra das flores, e você anda e a cidade nada mostra disso. Qual o seu, no seu plano de governo, a senhora fala muito em trabalhar com a iniciativa privada. Como seria isso? Se o que o eleitor que votar na candidata pode esperar na área do turismo, e quais são os seus planos para os eventos tradicionais da cidade? Bom, o turismo realmente é muito forte. Nós já fomos diagnosticados como cidade turística há muitos anos atrás, e como você mesmo disse, a gente não tem nada do turismo. Nós temos as belezas naturais que Deus nos deu e que são lindas, né? E muitas. E a gente tem que continuar construindo uma cidade turística. Eu sempre cito o exemplo da cidade de Olambra. A cidade de Olambra é uma cidade que recebe muito turistas, e ela é totalmente construída. E aqui em Andradas nós não temos construções turísticas, então nós precisamos embelezar as nossas ruas, as nossas praças, florir, arborizar, limpar, adequar as avenidas, colocar, né, começar a construir essa cidade, para que a gente tenha cada vez mais uma visitação, né, dos turistas. E como seria essa parceria com a última pergunta, o finalzinho dela? Qual é o seu plano para os eventos tradicionais da cidade? Então, outra coisa, eu acho assim, nós estamos agora no mês de outubro, então nós já deveríamos estar com a agenda do ano que vem totalmente feita, pronta, porque daí nós vamos começar a saber o que vai acontecer o ano que vem. Acontece muito conosco, né, dentro da associação para a realização da Expofica, então às vezes é mês de fevereiro, março, a gente ainda não sabe se nós vamos ter a Expofica, não vamos ter a Expofica, porque falta-nos informações a respeito do pavilhão do vinho, se vai poder ser cedido para a realização da Expofica. Então nós pensamos em ter essa agenda já com um ano antes, tanto da agenda da parte da cidade, como também da zona rural, com as festas de bairro, para que uma não comprometa a outra e tudo funcione adequadamente. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já com a candidata do Avante, Rosana Fraga. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Jornalismo Vinícola, eleições 2020. Voltamos aqui com a candidata à Prefeitura de Andradas, Rosana Fraga. Rosana, falando agora sobre economia, gestão de empregos e indústrias. Quais as políticas de emprego e renda a senhora pretende implantar no município de Andradas para alavancar a economia local? Como eu sempre digo, né, dentro da associação comercial, a gente vê muito isso. Andradas é uma cidade dinâmica, uma cidade empreendedora, de pessoas trabalhadoras, honestas, corretas. E graças a esse pessoal que forma a nossa comunidade, que nós temos uma Andrada diferenciada. Nós não nos falta emprego, né? A gente, graças a Deus, tem bastante empregos, mas a gente precisa ter Mas tem bastante gente desempregada também, né, candidata?
Depende da área que ela queira, né? Porque eu sei que a Cooler está procurando empregos, estão anunciando até nas igrejas. A ICASA também está abrindo um novo número de empregos dentro da ICASA. Então, às vezes, algum setor ou outra pessoa está desempregada. Mas é isso que não adianta nós trazermos empresas para Andradas se não tiver a mão de obra qualificada. É esse trabalho que eu disse, que é de educação que nós precisamos. Como fez São João da Boa Vista. Hoje eles estão com 2 empresas de aviação, né? São mecânicos altamente qualificados, porque o mecânico de um avião não é o mesmo mecânico para outras áreas. Então, isso é qualificação. Então, como é que nós vamos trazer uma empresa do porte do que São João levou para a cidade dela se a gente não tiver adequação técnica aqui para a nossa cidade? Então, nós temos que começar do começo. Vai ser um período longo, mas também São João começou. Depois de 12 anos, elas estão colhendo os frutos. Então, nós precisamos ter essa qualidade técnica para nós conseguirmos ter essas empresas qualificadas, onde a gente vai ter um padrão maior e um salário muito melhor do que nós temos hoje. Então, nós precisamos começar assim, porque eu falo, quando a gente estiver com tudo já mais esquematizado, saneamento, educação, transporte, casas, né? E hoje em dia a gente tem um déficit, né, de moradia em Andradas. Como é que você traz uma empresa se você não tem moradia? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, quando a gente tiver tudo isso, daí é Andradas que vai atrás. Nós vamos visitar essas empresas e convidá-las para vir para a nossa cidade. Agora, como é que você faz um convite para uma empresa vir para cá se você não tem a contrapartida de tudo isso que eu já falei? Então, para a gente conseguir uma coisa, a consequência é outra. Então, a gente tem que começar a fazer o nosso dever de casa para nós chegarmos a esse ponto que é tão sonhado por todos os andradenses, não só por mim, tenho certeza disso. Com certeza. Candidata, falando em moradia, no seu plano de governo, a senhora não mostra nenhuma proposta para a construção de casas populares. No seu governo, se a senhora for eleita, haverá construção de casas populares para a porcentagem das pessoas mais carentes em Andradas? Realmente não consta meu plano de governo, mas é de fundamental importância. Nós fizemos o plano muito rapidamente, então ficou coisas assim, mas agora, ganhando as eleições e a transição, nós teremos esse momento, né, esse período para a gente fazer essas adequações, mas é de fundamental importância de nós termos casa. O sonho de qualquer cidadão, né, de qualquer um de nós, é ter a casa própria. E a gente, como eu já disse, nós temos, né, um número muito baixo de moradia, muita gente precisando, né, ter a sua casa, realizar o seu sonho, e nós vamos fazer o possível e o impossível para conseguir trazer isso para a nossa cidade. Tá certo. Candidata, falando de um assunto que é bem polêmico aqui na cidade, que é a Copasa. Candidata, em seu plano de governo, a senhora fala, e eu repito, em bastante trabalhar com a iniciativa privada. Hoje em Andradas a gente tem a estatal Copasa, que presta serviço, deixando a desejar aí a população com a falta de água. No seu mandato, a Copasa sai do município? Bom, nós vamos ter que ter a Copasa até o término do seu contrato, né? Eu acho que faltou muito a Copasa. Ela trabalhou solta, né? Ela não teve nunca nenhuma fiscalização da prefeitura acompanhando o trabalho que ela realiza dentro da nossa cidade. Enquanto ela estiver aqui, ela terá 2, 3 fiscais, o que for necessário para acompanhar esse trabalho, para que ela não fique assim tão à vontade como ela se sente hoje, né? Agora, eu acredito muito que a prefeitura pode assumir isso. Só que é uma demanda muito grande, né? Porque tudo isso que ela fez aqui é dela ou é do município, né? Ela vai levar embora ou ela vai... Então, é um assunto muito polêmico, mas eu acredito muito no modelo que é feito em Poços de Caldas, onde o próprio município assumiu, né, a água e esgoto, e a água a gente sabe que ela é lucrativa, e com a lucratividade da água a gente pode investir no esgoto. Então, dentro da associação, a gente colhe muitas informações de outras cidades que deu certo e trazemos o modelo para nós. E na prefeitura eu quero fazer da mesma forma. A cidade que está dando certo, a gente vai copiar o modelo e trazer para Andradas. Quais são essas cidades que estão dando certo, candidato? Poços de Caldas. Poços de Caldas é a própria prefeitura que gere a água, né? Como eu disse, já teve empresas aqui que quiseram pegar a água,
mas separado do esgoto. Então, ela fica com lucro e o ônus fica para a prefeitura. Isso não pode acontecer. Então, nós queremos, quem pegar a água vai pegar o esgoto também, mas eu acredito que a água deva ficar com o nosso município. Ou, se porventura continuar com a Copasa, que um novo contrato seja feito e seja muito bem estudado, para que não seja um contrato de tão longo prazo, onde as coisas mudam e o contrato continua o mesmo. Então, é a responsabilidade de quem estiver, né, fazendo isso, administrando isso, é a responsabilidade de fazer um contrato correto, estudado por várias áreas, não só por um advogado, para que nada disso venha acontecer o que nós estamos passando hoje, né, com a Copasa sendo tão, né, irresponsável, sei lá se é uma palavra muito forte, porque nós não estamos tendo abastecimento necessário para o número de habitantes que nós temos. E a gente vê que a cidade está crescendo, a cidade não tem um reservatório de água. Então, a senhora afirma que no seu governo, se eleita, a senhora vai trabalhar em prol da população de Andradas nessa questão da falta d'água, porque a falta d'água, ela prejudica todo mundo, né? A dona de casa. Com certeza. Isso temos que aumentar os reservatórios e também... Inclusive no esgoto, né? Que a gente polui todos os nossos rios. Temos que fazer toda essa capacitação, né? Dos funcionários, de tudo. E também não é só na Copasa, né? Que nós temos problema em bairros, tipo lá no distrito da Gramínea, onde eles não têm água, né? Potável. A água onde é colhida ali, o gado fica tudo ali e as coisas são... Então, ali fazer também um saneamento, fazer uma captação de água adequada, com poço artesiano, conforme for a melhor forma possível, porque todo cidadão merece ter água, né, em casa. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. História de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo, o que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Onde quer que esteja, fique com a Vinícola M, porque nós tocamos de tudo para você. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita. Verá em cada colina o quanto eu te amo. Vinícola. Jornalismo Vinícola. Eleições 2020. Estamos de volta aqui com a candidata, deixa eu pôr o tempo aqui, né? Com a candidata do Avante, Rosana Fraga, nas eleições 2020 aqui da Rádio Vinícola. Candidata, agora a senhora tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu quero aproveitar o momento para corrigir, né, que eu disse que no meu plano de governo não havia as casas populares, mas tem, que foi feito um adendo, né? Como a gente só teve 9 dias para escrever o plano de governo, foi tudo muito corrido, mas existe sim. Tá, eu agradeço muito de coração a todos os ouvintes, a todos vocês que estão disponibilizando o seu tempo para entender um pouco da minha proposta, né? Eu sou uma pessoa que ainda não sou política, nunca fui. Os outros candidatos, né, já são conhecidos, e essa oportunidade que vocês estão nos dando, principalmente
a mim, eu agradeço de coração, porque é o momento que eu estou tendo um tempo das pessoas entenderem um pouco o meu pensamento, a minha forma de ver a nossa cidade. Nosso muito obrigada a todos vocês, que Deus nos abençoe, que nós façamos uma cidade diferente, com muitas oportunidades, com muitas realizações pessoais, e a gente fica muito feliz de ver o pessoal que trabalha na prefeitura, o pessoal que está lá dentro, que a gente conversa, o amor que eles têm na nossa cidade. São vários setores que a gente conversou, vários conselhos que nós conversamos, que dão seu tempo, e nenhum deles, nunca nenhum, pediu um aumento de salário. Eles querem capacitação, eles querem envolvimento no trabalho da prefeitura, e a gente fica muito feliz em saber que nós temos uma população tão comprometida com Andradas. Nosso muito obrigada. Tá certo, candidata. A gente agradece a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Vinícola. Boa sorte aí na sua empreitada da sua campanha. Eu que agradeço. Nosso muito obrigada a todos os ouvintes. Tá certo. Nós conversamos com Rosana Fraga, ela que é candidata à Prefeitura de Andradas pelo partido do Avante, e conversou aqui com a gente, dando as suas propostas aí, né, à cidade de Andradas. Jornalismo Vinícola, eleições 2020.